como tratar o câncer e como lidar como médicos com o paciente em estado terminal. Depois o Mano Jorge vai dizer em como as famílias devem fazer. Lembro-me quando pequena, na altura, uma das tias que tinha câncer teve alta e foi para casa. Nós ouvimos os mais velhos a falarem que ela ia morrer. Então, nas brincadeiras, começamos a dizer: oh, a tia fulana vai morrer. Infelizmente, a filha ouviu. Foi lá ter com a mãe, a chorar: mãe, disseram que vais morrer. E lá nos chamaram: vocês falaram isso por quê? Ouviram aonde? Os meus velhos nem sabiam que nós ouvimos porque eles falaram, porque nós não estávamos no hospital. Por que os doentes em estado terminal devem ir para casa? Bem, normalmente os pacientes em estadio terminal podem estar no hospital, assim como também podem estar em casa. Para os dois casos existem critérios. Se o paciente em estadio terminal tiver muitas queixas, por exemplo, muita dor, tiver uma anemia severa, neste caso é conveniente que fique ao hospital, de modo que possa ser estabilizado. Assim que for estabilizado, é necessário que vá para casa. E ao ir para casa, nós normalmente usamos o termo 3Cs, ou seja, três letras C, em que a primeira letra significa dizer casa. O paciente vai para casa. A segunda letra C significa dizer carinho, de modo que lá em casa receba o carinho da família, porque aquele carinho poderá fazer bem ao paciente. E em terceiro lugar, comida. O paciente com câncer em estadio terminal é necessário que se alimente bem, de modo que possa ter uma qualidade de vida durante o período que Deus permitir que continue a viver. Agora, relativamente ao tratamento do câncer, ou vamos falar de doença crônica, nesse caso o câncer, é necessário que sabermos que existem alguns pilares a termos em conta. Os pilares são medidas gerais, por exemplo, tratamento sintomático para aqueles que têm alguma queixa, por exemplo, na dor, e o tratamento específico. Eu referir-me ao tratamento específico. No tratamento específico vamos encontrar 4 pilares. A radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia e o tratamento cirúrgico. Aqui, radioterapia, o sufixo terapia significa dizer tratamento. Radioterapia é o tratamento baseado em radiações ionizantes. Aqui significa dizer que as radiações ionizantes vão atuar no local do câncer com o objetivo de eliminar ou destruir as células cancerígenas ou ainda impedir que o tumor continue a crescer, permitindo assim a cura do câncer. Por isso que se diz que, em dependência do estadio em que o câncer estiver, alguns deles têm sim cura, salvo se estiver metastatizado, ou seja, se já estiver expandido a nível de outros órgãos, ali sim não tem cura. Agora, a quimioterapia é o tratamento baseado em medicamentos, ou seja, comprimidos, que vão permitir a destruição de células cancerígenas. Aqui também o objetivo, existem 3 objetivos principais, por exemplo, curar a doença, controlar a doença ou ainda fazer um tratamento paliativo. O tratamento paliativo é aquele que visa reduzir os sintomas e também garantir uma qualidade de vida ao paciente. Agora, com relação à hormonioterapia, é o tratamento baseado em hormonas. Hormonas são substâncias proteicas ou proteínas que o organismo produz de modo a atuar em certos locais do corpo. Então, existem células cancerígenas que fazem com que se reproduzam cada vez mais sob a ação de hormonas. E para este caso, o tratamento é baseado em certas hormonas que vão impedir, que vão combater essas mesmas hormonas que estão ali
a contribuir para o crescimento dessas células, de modo a regredir a doença. E por último temos o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico visa, por exemplo, extirpar ou ainda tirar o tumor, remover o tumor, de modo que não continue a crescer. Um exemplo concreto, para pacientes que têm câncer da mama e elas, por exemplo, diagnosticarem, conseguir-se o diagnóstico atempadamente, é possível sim retirar e adquirir a cura definitivamente. E assim conseguimos garantir que certos tipos de cânceres tenham sim curas. Obrigada, doutor. Eu não vou fazer mais questões para evitarmos outras situações, né? Ok. Sim, mãe Jorge, o doente está em casa. Se for, depois estamos a falar do câncer, no caso afeta mais as mulheres, o câncer da mama e do útero. Normalmente as mulheres ficam lá, o marido vai de manhã, volta à noite, possivelmente se calhar ela vai dormir num quarto sozinha, não sei se é para não despertar outras coisas no marido. E se fosse o contrário, a mulher se calhar iria pedir mesmo um serviço que vai ficar um tempo ainda sem trabalhar. Como explicar isso? Pois, esse é um problema, é aquilo que se chama carga cultural negativa que nós temos. E também depende da maneira como foi feito o casamento ou como as pessoas se encontram, porque no meu caso nós temos alguns votos sagrados que precisamos de fazê-los cumprir até que a morte nos separe. Portanto, aqueles que casam-se diante de Deus, muitas vezes têm uma responsabilidade acrescida, e se a esposa é que está doente, nós nos comprometemos na doença, ou na saúde, na prosperidade, ou na desgraça. Então nós fazemos votos e cumprimos estes mesmos votos. A nossa cultura muitas vezes castiga, se assim podemos dizer, o gênero feminino, e os homens muitas vezes são mais insensíveis a este aspecto. É preciso que o casal, no caso concreto da doença crônica que falou, saiba conviver com esta doença. E, como eu disse no princípio, é bom primeiro entendermos a natureza da doença. Alguns pensam que o câncer é contagioso. Exato, por isso vocês estão a dizer que tem algumas doenças que são crônicas, que não são transmissíveis. Então não precisamos nem sequer de separar, de viver cada um no seu quarto, talvez por razões higiênicas ou outras coisas. Mas não precisamos de ter medo. E precisamos também de ajudar o paciente, a pessoa que está acometida por essa doença, a ter o equilíbrio próprio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio físico. Aqui alguém já falou da alimentação. Às vezes precisamos de ajudar o paciente, ou a paciente, neste caso que falou, por exemplo, para ela elevar a sua autoestima. Alguns casos